Imagine só, você abre a televisão e, em vez daqueles debates políticos repetitivos que só geram frustração, se depara com algo realmente valioso. Algo que faz você repensar o próprio país em que vive. Foi exatamente isso que minha professora de história, Nadalvana Bazovskaya, uma mulher brilhante que infelizmente nos deixou este ano, sempre me cobrava. Por que perder tempo com discussões vazias quando você poderia trazer à tona histórias que moldaram o destino da Rússia? Histórias que, se tivessem tomado outro rumo, fariam deste um país completamente diferente? Pois bem, com mais de 100 mil pessoas acompanhando este canal, cheguei à conclusão: é hora de mergulhar nesse desafio. Por um mês, vamos desvendar aqueles momentos cruciais em que a história russa poderia ter seguido caminhos radicalmente distintos. E não há data mais simbólica para começar do que 20 de dezembro, ou, melhor dizendo, 26 de dezembro, quando explodiu a revolta dos decabristas. Coincidência ou não, justamente agora estreia nos cinemas União da Salvação, um filme sobre o tema. Mas calma, não vou fazer propaganda, nem dar spoilers. Meu objetivo é contar essa história como eu contaria para você numa mesa de bar, entre um gole de vinho e outro, ou quem sabe uma dose de algo mais forte. Porque, se tem uma coisa que a escola não ensina direito, é porque os decabristas importam. Eles não eram apenas mais um bando de revolucionários românticos, como a propaganda soviética tentou vender. Na verdade, eram o oposto, a nata da sociedade russa. Nobres cultos, muitos deles príncipes três, para ser exato. Imagine só, hoje, seria como se um grupo de ministros, filhos de oligarcas e herdeiros de impérios empresariais resolvessem arriscar tudo por um ideal. Absurdo? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou com Alexandre I, um czar que assumiu o trono após o assassinato do próprio pai, Paulo I, sim, aquele que levou um golpe de tabacoeira na temporada dado por nobres insatisfeitos. Alexandre chegava cheio de promessas liberais, com reformas que pareciam anunciar uma nova era. Mas a Rússia era, e ainda é, em muitos aspectos, um país de contrastes brutais. Enquanto a Europa respirava as ideias do iluminismo, com constituições e monarquias limitadas, aqui ainda vigorava a servidão, camponeses analfabetos, amarrados à terra como gado, e uma nobreza que, no fundo, não queria abrir mão de seus privilégios. As reformas de Alexandre engasgaram. Ele mesmo cansou delas. E então veio 1812. A guerra contra Napoleão. Aqueles jovens nobres, a geração de 1790, a mesma de Pushkin, aliás, foram para o fronte. Lá, viram a Europa de perto. Viram como se vivia sem servidão, sem despotismo. Viram soldados franceses, muitos deles camponeses como os seus, lutando não por um czar, mas por ideais. E, o mais cruel, viram seus próprios companheiros de armas, recrutas camponeses, morrerem como cães nas batalhas, só para voltarem à Rússia e continuarem escravos. Quando a guerra acabou, esses jovens, agora com cerca de 25 anos, cheios de cicatrizes e ideias, retornaram a uma pátria que lhes parecia medieval. Seus pais e avós, os velhos generais que também lutaram, só sabiam repetir o passado. Eles, não. Queriam mudança. E não qualquer mudança, ou uma monarquia constitucional, como a inglesa, ou uma república federativa, como os Estados Unidos. Não havia meio termo. Eles não eram conspiradores de porão. As sociedades secretas da época, como a maçonaria, que já era moda desde Paulo I, eram, na verdade, salões onde a elite se reunia para discutir o futuro do país. Claro, a polícia não sabia de nada. Afinal, na Rússia, quando nobres se juntam, é para beber, jogar cartas ou falarem mal do governo. Nunca para fazer algo. Mas dessa vez era diferente. Em 1816, nasceu a União da Salvação, liderado por figuras como os irmãos Muravyov e o príncipe Trubetskoy. Não eram sonhadores ingênuos. Eram homens que tinham visto o mundo e não aceitavam mais viver numa prisão disfarçada de império. A questão não era se a Rússia mudaria, mas quando. E, acima de tudo, como. Porque, no fundo, eles sabiam, se tivessem vencido, hoje estaríamos num país sem servidão, sem autocracia, sem revoluções sangrentas como a de 1917. A história não gosta de ancês, mas, dessa vez, o ancião faz toda a diferença. Porque, no dia 26 de dezembro de 1825, eles tentaram. E falharam. Mas a pergunta permanece:
E se não tivessem falhado? Em que Rússia você estaria vivendo agora? Era o momento em que a Rússia, sem perceber, estava à beira de um abismo ou de uma revolução. Porque, quando os homens começam a discutir não apenas o que está errado, mas como consertar, a história acorda de seu sono letárgico. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos salões da nobreza, entre taças de vinho da Crimeia e partidas de Vichy, nascia uma pergunta perigosa: e se a Rússia pudesse ser outra? União da Salvação, aquele primeiro círculo de sonhadores, desmoronou em 1818, vítima de sua própria ambiguidade. Mas, como um rio que muda de leito mas não seca, o movimento renasceu sob um novo nome: União da Prosperidade. Agora, não eram mais meia dúzia de idealistas, mas cerca de 200 almas oficiais, poetas, aristocratas que, entre um brinde e outro, sussurravam sobre constituições, liberdade para os servos e o fim do jugo autocrático. Parecia um clube literário, mas era uma bomba relógio. E, como sempre na Rússia, alguém delatou. As notícias chegaram aos ouvidos de Alexandre I. O czar, que já flertara com reformas liberais na juventude, agora olhava para aqueles jovens rebeldes com uma mistura de desdém e nostalgia. Deixem-os falar, teria murmurado. Palavras não matam. E assim, por mais um tempo, o império fechou os olhos. Mas a história não perdoa a complacência. Em 1821, a União da Prosperidade se rachou como gelo sob pressão. Dois novos grupos surgiram: a Sociedade do Norte, em Petersburgo, liderada por homens como Nikita Muravyov, um aristocrata que sonhava com uma monarquia constitucional, e Kondrat Ryleyev, poeta e revolucionário, cuja pluma era tão afiada quanto sua espada. No sul, em Tushin, formava-se a Sociedade do Sul, comandada por Pavel Pestel, filho de um governador da Sibéria, um homem tão radical que sua Russkaya Pravda, verdade russa, previa não apenas o fim da servidão, mas a execução da família imperial. Sim, você ouviu direito. Enquanto Muravyov ainda acreditava em um czar iluminado, Pestel queria decapitar o sistema. Dois projetos, dois futuros para a Rússia e nenhuma ponte entre eles. Os rebeldes nem sequer conseguiam concordar sobre como derrubar o regime, quanto mais sobre o que construir no lugar. Kliuchevsky, o grande historiador, tinha razão: não havia um plano. Havia sonhos. E sonhos, sem ação, são apenas o prelúdio de uma tragédia. 4 anos se passaram. 4 anos de reuniões clandestinas na Rua Fontanka, de documentos escritos à luz de velas, de juramentos feitos entre copos de vodka. 4 anos em que a elite russa, muitos dos quais falavam francês melhor que russo, debatia o destino de um país que nem sequer conheciam. Porque, sim, os decabristas eram estrangeiros em sua própria terra, educados por tutores europeus, formados nas guerras napoleônicas, mais familiarizados com Voltaire do que com os camponeses que arrastavam seus trens de suprimentos pela neve. E aqui está o grande paradoxo: eles odiavam a autocracia, mas desprezavam o povo. Não queriam uma revolução de massas, queriam um golpe militar. A ideia de armar camponeses os horrorizava. Deus nos livre, teria dito um deles. O exército, sim, oficiais leais, soldados disciplinados. O resto? Deixem-nos nas suas aldeias. Um erro fatal. Porque, em 1825, tudo poderia ter terminado em mais uma rodada de debates inúteis. Os decabristas poderiam ter continuado se reunindo, escrevendo manifestos, sonhando com uma Rússia que nunca veriam. Mas então, o império tropeçou. Em 19 de novembro, 1º de dezembro, no novo calendário, Alexandre I morreu. Não em Petersburgo, não em Moscou, mas em Taganrog, longe dos olhos da corte, como se o próprio destino quisesse confundir as cartas. A notícia levou 8 dias para chegar às capitais. 8 dias de silêncio. 8 dias em que a Rússia não tinha czar. E aqui começa o caos. Por lei, o herdeiro era Constantino, o irmão de Alexandre. Um homem que, em 1822, havia renunciado ao trono em segredo. Um homem que, agora, em Varsóvia, vivia com sua amante polonesa, a condessa Joana Grudzinska, e não queria nem ouvir falar de Petersburgo. Um homem que, tecnicamente, já não era herdeiro, mas ninguém sabia. Porque Alexandre, em sua infinita sabedoria, havia deixado 3 documentos selados, um no Mosteiro da Dormição, em Moscou, outros 2, no Senado e no Conselho de Estado, em Petersburgo. Todos com a mesma instrução:
abrir apenas após minha morte. Mas, quando a morte chegou, ninguém se lembrou dos papéis. E assim, a Rússia inteira, o exército, a nobreza, o clero, jurou lealdade a Constantino. Até mesmo Nicolau, o próximo na linha de sucessão, ajoelhou-se e beijou a cruz em nome de um irmão que já havia recusado a coroa. 20 dias. 20 dias de vácuo de poder. 20 dias em que um império de milhões ficou à deriva, como um navio sem capitão. E, como sempre acontece quando o trono está vazio, alguém decidiu aproveitar a oportunidade. Os decabristas não tinham um plano. Mas, de repente, tiveram uma chance. O fermento revolucionário, no entanto, não era um incêndio popular, era uma brasida confinada aos salões da nobreza. Todos já haviam jurado fidelidade a Constantino. Não apenas com palavras, a máquina imperial, implacável em sua burocracia, já cunhava moedas com seu rosto. O rublo de prata de 1825, com a efígie de Constantino, é hoje um dos objetos mais raros e valiosos da numismática russa. Em leilões recentes, um único exemplar alcançou $500.000. 3 peças foram enviadas a Varsóvia para que o imperador as aprovasse antes que a história tomasse seu rumo absurdo e as matrizes fossem destruídas. Aqueles rublos fantasmagóricos, cunhados para um reinado que nunca existiu, são o símbolo perfeito daqueles 20 dias de delírio, um império paralisado entre a farsa e a tragédia. E foi nesse vácuo que os decabristas viram sua hora. Não havia um plano militar, apenas uma convicção, agora ou nunca. O Senado se preparava para jurar lealdade a Nicolau I. Se agissem antes, poderiam quebrar a cadeia de comando, semear o caos e, quem sabe, redesenhar a Rússia. Havia apenas 2 consensos entre eles: o czar tinha que cair, preferencialmente, morto, e a Constituição tinha que nascer. O resto? Improviso puro. Kakowski, o designado para assassinar Nicolau no Palácio de Inverno, recuou. Yakubovich, que deveria liderar os marinheiros da guarda e o regimento Ismailovski em um assalto ao palácio, também se negou. E então veio o golpe final. Trubetskoy, o ditador nomeado do Levante, simplesmente não apareceu. O homem que deveria ser a cabeça da revolta sumiu, deixando 800 rebeldes e logo milhares em uma praça gelada, sem líder, sem estratégia, apenas com a certeza de que estavam escrevendo história, ou assinando sua sentença de morte. Às 11 da manhã do dia 14 de dezembro, a Praça do Senado, não a Praça do Palácio, como muitos imaginam, transformou-se no palco de um drama que a Rússia nunca esqueceria. Ali, entre o almirantado e o edifício do Senado, 800 soldados e oficiais formaram um quadrado militar ao redor da estátua de Pedro, o Grande. O Medeniv Sadnik, o cavaleiro de bronze, assistiria impassível ao desfecho. Ao fundo, onde hoje se ergue o Isaacski Sobor, havia apenas andaimes, pilhas de madeira e operários paralisados, testemunhas involuntárias. A notícia do levante espalhou-se como fogo em palha seca. Uma multidão de curiosos, operários, comerciantes e até crianças aglomerou-se nas bordas da praça. Afinal, não é todo dia que se vê um império balançar. Nicolau I, ao contrário de seu irmão Alexandre, não tinha a menor ideia do que se tramava nas sombras. Não espiava, não perseguia. Quando imaginamos o czar Nicolau, vem à mente a imagem do homem maduro, de bigodes espessos e olhar severo, mas em 1825, ele mal havia completado 29 anos. Era jovem, como jovens eram os homens que agora o desafiavam. Seus pares. Seus iguais em nascimento, educação e privilégios. Mais tarde, durante os interrogatórios, Nicolau conduziria pessoalmente os depoimentos, atordoado. Como? Por quê? Aqueles homens, poetas, generais, aristocratas, deveriam ser os pilares de seu reinado, não seus algozes. E assim, sem líder, sem rumo, os decabristas ficaram ali, expostos. Bestuzev, Ryleev e Obolensky tentavam manter a ordem, mas a indecisão era um veneno. Vamos, façam algo, gritava alguém. Algo vai acontecer. Respondiam outros, como se a própria história fosse se encaminhar por inércia. Enquanto isso, o aparato estatal, lento mas letal, começava a reagir. Primeiro vieram os negociadores, um metropolitano, enviando para tentá-los com palavras sobre a lealdade ao czar e pecado contra a pátria. Ryleev, irônico, respondeu: Santidade, o senhor mesmo jurou a Constantino há uma semana. Agora se ajoelha a Nicolau.
vá rezar no seu mosteiro e nos deixe em paz. Nicolau, do alto do palácio de inverno, observava a cena com uma mistura de fúria e incredulidade. Como não nos aniquilaram naquele dia, escreveria depois a Constantino. Era uma pergunta legítima. Um dos decabristas, com 2 pistolas escondidas no casaco, chegou a se aproximar do czar. Poderia tê-lo abatido ali mesmo, com um único disparo. Mas hesitou. Aquela era a geração que ainda acreditava em honra, em Deus, em crimes que maculavam a alma. Matar um czar não era um ato político, era um sacrilégio. E assim, por um fio, a dinasta Romanov sobreviveu à sua primeira grande ameaça moderna. 3.000 pessoas agora lotavam a praça. O quadrado de soldados, imóvel. A multidão, ávida. Os oficiais, perdidos. E então chegou ele, Miloradovich, o herói de 1812, governador-geral de São Petersburgo, homem que Napoleão temera. Se houvesse alguém capaz de desarmar a situação sem banho de sangue, era ele. Miloradovich avançou a cavalo, sozinho, em direção aos rebeldes. Soldados, gritou. O que estão fazendo? O czar está aqui. Venham a mim. Silêncio. Então, um tiro. E o primeiro sangue derramado na neve. O que se seguiu não foi um simples desfile de indecisão ou covardia, foi o teatro grotesco de um império tremendo em suas bases. Miloradovich, o homem que horas antes jurara lealdade a Constantino com o fervor de um crente, agora galopava pela praça como um ator trocando de máscara no meio da peça. Senhores oficiais, sua voz cortava o ar gelado, vocês sabem que eu, de todo o coração, desejaria que nosso imperador fosse Constantino, mas, vejam, as coisas tomaram outro rumo. Palavras medidas, calculadas para soar como um lamento, não como uma traição. Mas os decabristas não eram ingênuos. Muitos deles sabiam, e o próprio Miloradovich sabia que sabiam, que, durante aquele mês de incerteza entre a abdicação de Alexandre e a coroação de Nicolau, ele havia sido o mais ardente defensor da causa de Constantino. Na guarda, o nome de Constantino ecoava como um hino e Nicolau, esse, era apenas um espectro pálido, um burocrata sem glória. Miloradovich não apenas apoiara a jura Constantino, ele a incitara, persuadira, quase a impusera. Até que, como um relógio bem ajustado, o mecanismo do poder girara, Constantino renunciara, o Senado ajoelhara-se ante Nicolau, e eis que o herói de Borodinó, o general adorado, se recalçaram com a velocidade de um mercador trocando de moeda. Os oficiais entre a multidão trocaram olhares. Um murmúrio serpeou pelas fileiras. Por que Miloradovich? Porque ele era deles, ou assim acreditavam. Um soldado de verdade, não esses cortesãos de botas engomadas que agora espreitavam das janelas do palácio de inverno. Se ele ordenasse, os homens obedeceriam. Se ele dissesse recuem, a revolta desmoronaria como neve sob o sol. Mas então o Bolensky, o jovem aristocrata de rosto afiado, avançou até o cavalo do governador. Vossa Excelência deve deixar esta praça, disse, a voz cortante como uma lâmina. Miloradovich riu um riso curto, de quem já viu demais para se intimidar com um menino de família. As palavras se chocam, ácidas, e de repente o ar estala, o baioneta de Obolensky rasga o silêncio, cravando-se na coxa. No ventre? Os relatos divergem, mas o sangue é o mesmo, escuro contra a neve. E antes que o grito de Miloradovich se complete, outro estampido. Kakoski, o homem designado para matar o czar, aponta sua pistola não para Nicolau, mas para o general traidor. A bala o atinge em cheio. Miloradovich desaba, não de sua própria montaria, mas de um cavalo emprestado, ironia cruel para um homem que passará a vida dominando batalhas. Levarão-no ainda vivo para a casa de um oficial próximo ao Senado, onde, 4 horas depois, a morte o encontrou. Dizem que, quando extraíram a bala de Kakoski de seu peito, ele murmurou, aliviado, graças a Deus, não foi um soldado. Como se isso o absolvesse. Como se, no fim, importasse de quem partirá o tiro que o derrubara e não o fato de que ele, o ídolo dos regimentos, caíra não em combate, mas em uma farsa de lealdades trocadas por conveniência. Enquanto isso, Nicolau ainda hesitava. O crepúsculo engolia São Petersburgo, e com ele, a paciência da multidão. Os que não eram decabristas, os que apenas assistiam operários, comerciantes, mulheres com crianças nos braços, começaram a se mexer. Arrancaram toras de madeira da construção da Catedral de Isaac, inacabada,
e as arremessaram como dardos contra as tropas imperiais. Pedras voaram. Gritos. Os canhões que Nicolau conseguirá arrastar até a praça já davam aos rebeldes uma desvantagem de 3-1, mas ainda assim, nada acontecia. Os decabristas, imóveis em seu quadrado de baionetas, esperavam. Os soldados, confusos, esperavam. E Nicolau? Nicolau esperava que o problema se resolvesse sozinho, como um pesadelo que se dissipa ao amanhecer. Até que a cavalaria avançou. Orlov, à frente dos regimentos, lançou seus homens contra a formação rebelde e foi então que se viu quão estúpido era atacar com cavalos um bloco de infantaria disciplinada. Os decabristas cravaram as baionetas no peito dos animais, derrubaram cavaleiros, dispararam a queima-roupa. Os cavalos, enlouquecidos, pesoteavam seus próprios donos. O ataque desmoronou em segundos. A situação era um barril de pólvora, e Nicolau, finalmente, entendeu: se não agisse agora, a chispa saltaria para a cidade. Os operários se uniriam aos rebeldes. As lojas seriam saqueadas. São Petersburgo arderia não em nome da liberdade, mas do caos. E então, do lado do almirantado, vieram os canhões. O primeiro disparo foi um aviso, uma saraivada de chumbo sobre as cabeças dos decabristas. Ninguém se moveu. Pior, responderam com fogo de mosquete. O segundo comando não deixou espaço para dúvidas, fogo à vontade. Cartuchos. O estampido rasgou o ar. A primeira descarga de metralha varreu as fileiras rebeldes como uma foice. Corpos voaram. Gritos se misturaram ao troar da artilharia. Um segundo disparo. Um terceiro. A formação desfez-se em pânico. Homens correndo em todas as direções, alguns para a esquerda, outros para a névoa congelada, onde o gelo, traidor, começava a ceder sob o peso dos fugitivos. Os soldados imperiais, agora sem ordem, atiravam no que se movia. E foi então que Mikhail Bestúgel, com a teimosia de quem sabe que a derrota é certa mas a rendição é impensável, conseguiu reunir um punhado de homens nas margens geladas. Formação. Avancem sobre a fortaleza de Pedro e Paulo, gritou. Era loucura. Aqueles oficiais, treinados nas academias de guerra, sabiam tudo sobre táticas de campo e nada sobre revoltas urbanas. A fortaleza, com suas muralhas grossas e canhões apontados, era uma armadilha. Mas eles avançaram. E os canhões da fortaleza, manobrados por soldados leais ao czar, responderam. Não miravaram nos homens. Miraram no gelo. As balas de canhão estilhaçaram a superfície congelada da névoa. Água negra engoliu os feridos, os moribundos, os que ainda tentavam se arrastar para a margem. O gelo, que deveria ser sua rota de fuga, tornou-se seu túmulo. Quando a noite caiu, a praça era um matadouro. Os números oficiais falariam em 150 mortos. Os boatos, em 500. Os corpos foram removidos antes do amanhecer, jogados sob o gelo ou em valas comuns, porque um czar não pode governar sobre o cheiro de sangue seco. Dizem que alguns feridos, ainda vivos, foram atirados nas águas da névoa com as próprias baionetas. Dizem que Nicolau, ao ver a praça limpa, ordenou que lavassem a neve com vinagre para apagar os vestígios. Não importa se é verdade. Importa que, naquela noite, o povo de São Petersburgo aprendeu uma lição: a revolução não morre com um tiro. Ela morre afogada, congelada, esmagada sob o peso da artilharia e depois, apagada dos livros. Mas enquanto os sobreviventes eram arrastados para os porões do Palácio de Inverno, onde o próprio Nicolau os interrogaria com uma crueldade meticulosa, outro fogo ainda ardia. A 300 quilômetros dali, no sul do Império, o regimento de Chernigo se rebelava. Os interrogatórios começaram como uma caçada, uns foram arrastados à força, outros se entregaram por conta própria. E então, Nicolau I entrou em cena. Não como um mero espectador, mas como o próprio carrasco intelectual daqueles homens. Sim, ele os interrogou pessoalmente não por sadismo puro, embora a história o tenha batizado de Nicolau, o bastão, e não sem razão, mas porque queria olhá-los nos olhos e entender como usaram. Como aqueles jovens, criados nos mesmos salões, educados pelos mesmos preceptores, bebendo do mesmo vinho nos jantares da nobreza, poderiam querer-lhe cravar uma adaga nas costas? Era uma pergunta retórica, claro. Porque a resposta ele já conhecia: eles não eram como ele.
não eram como a corte. Não eram como a Rússia que ele queria perpetuar. E assim começou o que a Santa Rússia sempre fez melhor, a vingança institucionalizada. O processo foi rápido, como um incêndio em palha seca. Não bastava punir, era preciso desmontar. A investigação tinha ordens claras: descobrir não apenas quem atirou ou gritou na praça, mas quem sonhou com a morte do czar. Quem traçou planos em segredo. Quem, entre os generais e ministros, havia sorrido para os rebeldes enquanto apertava suas mãos enluvadas. E, acima de tudo, quem fora do país havia soprado nas brasas da traição. Porque, para Nicolau, a verdadeira ameaça não eram aqueles 5 homens pendurados em uma forca, era a ideia que os havia inspirado. A ideia que vinha de Paris, de Londres, de Varsóvia. A ideia que, como um vírus, podia infectar novamente. Em 7 meses, tudo estava decidido. 300 presos. 120 condenados, uns para a Sibéria, outros para o Cáucaso, onde a guerra contra os montanheses serviria de castigo e túmulo. 5 sentenciados à morte: Pestel, Ryleyev, Kakowski, Muravyov-Apostol e Bestuzev-Ryumin. E, claro, o príncipe Trubetskoy, aquele que não apareceu na praça. Sua ausência é um dos mistérios que a história mastiga sem engolir. Covardia? Cálculo frio? Ele, quem Borodino havia ficado de pé sob fogo francês por 14 horas, escreveu depois que não foi para evitar um banho de sangue. Outros sussurraram que simplesmente temeu. Mas a verdade é que Trubetskoy, como seus companheiros, era um homem de honra, e a honra, na Rússia de Nicolau, era um luxo perigoso. Condenado à forca, recebeu do czar uma caneta e um papel: escreva à sua esposa. Direi a ela que você vive. A pena de morte foi comutada para 20 anos de trabalhos forçados. Mais tarde, reduzidos. Um gesto de inclemência em que cheirava cinismo. Afinal, o que é uma vida quebrada em troco de um nome preservado nos registros imperiais? A execução foi marcada para 25 de julho ou 13, pelo calendário antigo, porque até a data da morte eles mereciam ser arrastados para trás no tempo. Na fortaleza de Pedro e Paulo, quando os 5 subiram ao cadafalso, Ryleyev virou-se para o padre e pediu, com voz firme: Pai, reze por nossas almas pecadoras. Não se esqueça de minha esposa. Abençoe minha filha. Depois, olhando para os algozes, acrescentou, irônico: pelo menos nós merecemos uma bala, não? Não mereciam. A Rússia não dava balas a traidores, dava cordas. E cordas russas, como tudo na Santa Rússia, eram de qualidade duvidosa. Quando o assoalho caiu, 3 se soltaram das pétalas: Ryleyev, Kakowski, outro cujo nome a história engoliu. Segundo a lenda negra, na Rússia não se enforca 2 vezes o mesmo homem se a corda falha, é sinal de Deus. Mas Benkendorf, o chefão da polícia secreta, não acreditava em sinais. Continuem, ordenou. Kakowski, ofegante, cuspiu: canalha. Oprichik. Suas dragonas vão nos estrangular melhor do que suas cordas. Ryleyev, recuperando o fôlego, completou, olhando para o general: e então, Excelência? Veio se certificar de que morremos bem? Diga ao seu czar que seu desejo se realizou. Morremos como mártires. E eu, por sorte, morro 2 vezes pela pátria. Benkendorf não respondeu. Ordenou que os enforcassem de novo. Assim terminou a rebelião. Ou assim deveria ter terminado. Porque a história dos decembristas não acabou ali, ela apenas mudou de cena. As esposas, aquelas que a lenda transformaria em símbolo de lealdade inquebrantável, começaram a bater às portas do czar. Nicolau, que havia deixado suas propriedades intactas, afinal, eram damas da melhor sociedade, resistiu no início. Mas quando a própria tia do imperador, a grã-duquesa Maria Pavlovna, intercedeu, quando os salões de São Petersburgo começaram a murmurar que negar-lhes o direito de seguir os maridos era um ato de má educação, ele cedeu. Que partam, rosnou. Mas que saibam, a Sibéria não é Paris. E assim, entre neves eternas e prisões de madeira, começou outro capítulo, aquele em que a Rússia, como sempre, transformou sua própria crueldade em mito. Os decembristas, na prisão, viraram professores, agrônomos, construtores de cidades. Suas mulheres, de damas da corte a parteiras e enfermeiras. Nicolau I, por sua vez, aprendeu a lição errada, que a única maneira de governar era esmagando qualquer faísca antes que virasse chama.
Aboliu as reformas de Alexandre. Perseguiu cosmopolitas. Expulsou professores estrangeiros. Transformou a Rússia em uma fortaleza sitiada não pelos exércitos de Napoleão, mas por suas próprias sombras. Anos depois, um velho amigo do príncipe Obolensky, já na Sibéria, lhe disse, amargo: Senhor, o que vocês fizeram? Com seu levante, atiraram a Rússia 50 anos para trás. Obolensky não respondeu. Talvez porque soubesse que, na verdade, a Rússia já estava parada havia séculos e que 50 anos, para um império, não eram nada. Kliuchevsky, o historiador que via a história como um xadrez de tolos, ri disso tudo. Para ele, os decembristas não eram heróis nem vilões, eram apenas mais um capítulo na longa tradição russa de trocar um czar por outro. A diferença, escreve, é que, desta vez, eles não queriam apenas um novo czar. Queriam um novo mundo. E é aí que reside o verdadeiro crime. Na Rússia de Nicolau, o novo mundo era a maior das heresias. Eles queriam algo radicalmente diferente, mas o que teria acontecido se, por exemplo, Kaoski entrasse no Palácio de Inverno com seus marinheiros, matasse Nicolau I, e as tropas da Praça do Senado marchassem em direção ao coração do Império? Um golpe militar real, não apenas um protesto simbólico. Os conspiradores tinham um plano. Após a execução do czar, um governo provisório de 5 membros assumiria o poder. Trubetskoy, aquele mesmo que não apareceu na praça, seria o ditador temporário. Esse conselho governaria até que uma Zenskaya Duma fosse convocada, e então, finalmente, um novo ordenamento estatal seria estabelecido. Não era uma ideia original. 20 anos antes, Speransky, o conselheiro de Alexandre I, já havia esboçado algo semelhante. Os decembristas, aliás, queriam incluí-lo no governo provisório. Seu projeto tinha 2 caminhos possíveis, ou uma federação nos moldes dos Estados Unidos, ou uma monarquia constitucional como a inglesa. Mas, como diz o ditado, construíram um castelo no ar ou, na versão mais crua, fizeram merda num prato. Nada deu certo. E aqui está o paradoxo: eles não tinham um plano real. Como em toda revolução, teriam se devorado uns aos outros. Fragmentos do exército se voltariam contra os rebeldes, alguma facção dos Romanov seria chamada de volta, e os 5 líderes, quando não enforcados, seriam substituídos por outros 10, depois por 100. A Rússia mergulharia em uma guerra civil, afogada em sangue. Ou, quem sabe, teríamos uma monarquia constitucional, sem os Raznochintsi, sem os Petrachevistas, sem Lenin, sem Stalin. Uma Inglaterra que se estendesse de Vladivostok a Dublin. O que espanta, ao ler a história dos decembristas, é como suas discussões ecoam hoje. Se estivessem conosco agora, neste mesmo espaço, digamos, em um stream no YouTube, falariam das mesmas coisas: olha a corrupção, veja como é no Ocidente, precisamos refazer tudo do zero. Eles debatiam os mesmos problemas que nos atormentam hoje. Vem à mente a frase de Sotopin, sempre atual: na Rússia, em 10 anos tudo muda completamente e em 200 anos, nada. Os decembristas eram, no fundo, os primeiros de uma longa linhagem de sonhadores que acreditavam poder quebrar esse ciclo com um gesto heróico. Mas a história russa não se reescreve com um tiro no Palácio de Inverno. Ela se arrasta, teima, e quando menos se espera repete.